pessoal. Bom, comecei, né, como disse, um novo quadro aqui para falar da vida ou falando da vida, né? E aí, para deixar um pouco mais claro isso, eu já trago essas duas pequenas passagens, né, essas duas pequenas falas, para falar o que é essa tal vida que eu quero falar, né? E aí trago esses dois escritos que estão no livro de João, ou na fala de João, no livro de João do Novo Testamento da Bíblia. E aí ele fala, né, por duas vezes, e tem diversas outras falas similares a essa durante a Bíblia. E aí ele fala, né, ó, Deus é Espírito, né, e depois fala o Espírito dá vida. E aí eu quero trazer meio que uma comparação, uma igualdade, sabe, uma conta matemática básica, simples de comparação. E aí o que a gente pode falar? Se Deus é Espírito, Deus igual Espírito. Beleza? Equação 1 relacionada já. Segunda equação, Espírito dá vida. Portanto, Espírito é vida. Portanto, Espírito igual a vida. Opa, então se a gente junta essas duas informações ou essas duas equações, nós vamos ter que Deus igual Espírito, que é igual a vida. Então agora já fica um pouco mais simples para falar sobre o que quero falar, né? Sobre essa percepção, ou abrir um pouco a minha percepção sobre o tal divino, sobre Deus, sobre tudo aquilo que várias culturas falaram em diferentes linguagens, né? Em diferentes formas, em diferentes culturas, em diferentes símbolos, mas basicamente todas falam a mesma coisa, né? Que existem percepções da vida onde a matéria, aquilo que é passageiro, que é transitório, não é real, não é substancial, não é vida, não é espírito. Por quê? Porque o que é vivo, o que é real, portanto, a vida, não desaparece. Aquilo que é verdadeiro, gente, não dissolve, não degrada, né? Não vai para morte. Por quê? Deus é vida. Então tudo aquilo que gera vida e continuamente sendo vida, né? A gente traduz isso ou fala sobre Deus, a existência como sendo Deus. E aí quero trazer para vocês outra visão ou um complemento sobre isso daí, que está lá em Efésios 4, que ele fala, ó, pois só há um corpo e um só espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha lá que loucura tudo isso. Por que eu falo loucura? Porque assim, se a gente pensa que há um só corpo e um só espírito, o único espírito que existe é o de Deus. O único espírito existente é Deus. Portanto, esse corpo que esse espírito habita é o corpo de Deus. E qual é o corpo de Deus que a gente vê ou que a gente percebe? Exatamente tudo aquilo que a gente percebe. Então, tudo é a manifestação de Deus. Ou, como está lá no começo, no Gênesis, né? Imagem e semelhança, né? E aí a gente caracteriza isso para o homem, mas aí voltei lá no Gênesis, né, hoje para dar uma olhadinha e a primeira linha me trouxe uma percepção assim muito louca, que é o quê? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia e na escuridão. Então a primeira formação é algo sem forma, vazio e escuro, né? Para então da escuridão gerada por Deus inicialmente poder separar a luz. E aí ele falou, são coisas distintas. A primeira que eu criei era a escuridão. Da escuridão tirei a luz e isso é bom. Divido os dois, né? E aí entro no mundo manifestado, que é o mundo da dualidade. Então, vou crescer e pretendo crescer muito esse papo com vocês. Não sou nenhum teólogo, não compreendo a Bíblia e não sou o maior estudioso de todos, mas tenho percepções que, como disse, me confortaram o coração e talvez conforte a outros. Então a ideia, ou o que fecha aqui nesse Efésios 4 é a única coisa que existe é Deus. Um só Deus e Pai de tudo. Então por que as pessoas brigam por fé, brigam por religião, brigam por atitude, brigam para quê? O que é diferente, né? Então, se Deus está sobre todos,
em todos e vive por meio de todos, toda manifestação de vida é a vida de Deus, é literalmente o Deus em movimento. Por quê? Deus é vida. Né? E aí se a gente pega essa questão, por exemplo, a morte ou a dissolução do corpo material, segundo o Cristo, isso não é problema algum, né? Pois ele fala uma hora lá, ó, não se preocupem com aqueles que podem te destruir a carne, pois após isso não poderão lhe fazer nada. Né? Ou não se preocupem com aquilo que é perecível, com aquilo que se consome, por exemplo, com a comida, como a comida, né? Ele não fala que é a comida, é por exemplo a comida, né? A comida pode manter o corpo material, mas não é ela quem vai manter o corpo físico, porque o espírito é vida, Deus é vida, o espírito é vida, gente. Não tem uma só coisa que fuja dessa divindade, que seja fora de Deus. Se nós partimos do princípio que Deus tudo criou, né, e que ele separa ou divide as coisas, quando ele fala lá, e viu que a luz era boa, ele não falou porque a escuridão era ruim, não está escrito isso. Agora, se ele dá a escuridão, que é a primeira manifestação, remove a luz, e a luz é boa, peraí, então de uma primeira formação, eu em estado bruto, né, sem perceber a luz que é em mim e sem emanar e dividir e separar essa luz daquilo que é matéria ou daquilo que é sólido, daquilo que é obscuro, né, obscuro em termos de escuridão, né, de nada preservar, nada fazer, nada viver. Então aí eu me pego em um estado mais, vamos falar assim, diabólico ou material. Eu não tenho como servir a dois senhores, ou eu vivo para o mundo e para a matéria, ou eu vivo para a vida e para o espírito. São coisas diferentes, né? Porque muitas vezes, por exemplo, comentei hoje com minha esposa vou dividir o meu prato de comida com o outro que está com fome, mas eu vou ficar com fome depois. E esse é o tal do diabo, né? O diabo é eu. Eu quero, eu faço, eu para mim. Então, gente, pega lá no Pai Nosso. É nosso, nos dê o pão de cada dia, nos perdoe os pecados, não é perdoa o meu, é perdoa de todos nós. Todos nós somos um corpo, gente. Não adianta eu fazer muito bem e o outro não fazer e eu falar eu sou melhor que o outro. Não, o outro é tanto quanto eu. Eu estou em uma parte e ele está em outra parte de tudo aquilo que é, mas nem por isso é melhor ou pior. Deus não descarta a escuridão, ele também a usa e chama como noite, por exemplo, né? E então, essa percepção de vida, gente, de Deus é tudo o que é. Então, para que eu vou separar um do outro? Eu sei o que é bom e o que não é, ou o que me agrada, o que não agrada, o que agrada ao espírito e o que não agrada. Então, gente, quem que não ouve aquela vozinha bem suave ao primeiro pensamento? Logo que você pensa algo, o espírito te responde. Agora, o problema é que entra o eu. Eu como achando que sou algo e não me percebendo como a manifestação de Deus. Então esse espírito me fala, ó, é isso. E aí eu não, mas não é isso. Como é que vou fazer? Né? Então, para quê? Para que vou tirar de mim para dar para o outro? Porque o outro não merece. O outro é um vagabundo. O outro é não sei o quê. Gente, peraí. Lembra lá? Deus dá a cada um a sua medida. A um deu 1 talento, a outro 2 talentos, a outro 10 talentos e a cada um talento diferente. Tem gente que não tem talento para ver e observar e perceber a vida e somente não vai produzir algo. Pelo menos não ao nosso ver. Às vezes pode produzir percepções em outras pessoas e a gente não sabe o tamanho dessa imagem toda, né? Deus é muito imenso e a gente tenta concentrá-lo ou compreender como sendo, é aquilo que a gente percebe, porque é só o que a gente percebe, né? Não conseguimos ir além. A gente tem uma limitação, porque ainda não atingimos o estado do Cristo, né? Então o Cristo mesmo fala, eu espero o dia que vocês compreendam que assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim. Olha só, então, gente, é sempre uma continuação, né? O tal do Cristo foi testado e aprovado,
Então, peraí, se ele foi testado e aprovado é porque já veio quando? Peraí, como funciona isso? Também não faço a menor ideia, gente, mas é muito legal essa percepção de vida e trazendo essa compreensão ainda maior de que algo promove essa vida e é o que a gente chama de Deus. Tá? Então a minha intenção com essas falas é realmente compartilhar percepções, debater, aprender e dar conforto, às vezes até revolta, né? Sinto muito se isso acontecer, mas não é essa a intenção. A intenção é vamos nos unir, nós somos irmãos, gente, vamos compreender um ao outro, não é porque eu não gosto, eu não acho certo que eu vou criticar quem faz. Né? Tem uma fala que eu acho maravilhosa, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me dignifica, nem tudo me faz crescer. Né? Então eu posso, claro que posso, mas isso não é de Deus. Peraí, não fale que não é santo aquilo que Deus fez. Você pode não compreender a santidade naquilo lá, mas se é produto da vida, é produto de Deus. Né? Mas é o homem quem faz. Eu tenho minhas dúvidas, gente. Eu acho que a gente pode realmente partir para um polo ou para outro dessa dualidade. Viver mais no espírito ou mais na matéria, mas nem por isso estamos fora de Deus. Né? Ou como indo para o diabo. Peraí, a gente vai falar ainda desse cara aí que eu acho bastante interessante. Mas a ideia desse segundo vídeo era isso, mostrar ou falar, apresentar para vocês qual é a intenção e qual a minha visão sobre Deus. Deus é vida, portanto, tudo aquilo que compreendo como vida, temos 5 reinos aí, né? Pelo menos, né? Outros que a gente ainda não percebeu, mas tudo isso é vida. Tudo que é produto de algo, de uma geração, é vida. Né? Pode ser vida para uns, morte para outros. Agora, compreender isso, gente, sei lá se a gente consegue, hein? Mas vamos debater, é gostoso. Bom, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.